Olá para você que está ouvindo a Módulo FM. Boa noite para o Rafael, para os nossos ouvintes. A gente começa mais uma edição do nosso programa Saúde Mental e Psicologia. E tendo o prazer de receber em mais um programa aqui, os quinzenais na Módulo FM, a doutora Vanessa Cristina Alvarenga. Vanessa, prazer recebê-la. Seja bem-vinda. Prazer é todo meu, Leide. É sempre uma alegria estar aqui com você e com os ouvintes. Eu posso dar um spoilerzinho aqui do tema? Porque eu vou falar o tema agora, mas você já veio de vermelho propositalmente? Sim, Semana dos Namorados. Então, a gente, o tema hoje, acredito que vai render também. Esse vermelho é muito bonito, vermelho vivo, né? O nosso tema hoje é relações amorosas e seus desafios. Eu vou até repetir e falar pausadamente. Relações amorosas e seus desafios. Para você, na Semana dos Namorados, a gente vai ouvir, então, tudo acerca desse assunto com a doutora Vanessa. Vanessa, um tema bem apropriado, né, para o véspera do 12 de junho? Com certeza, bem apropriado, e eu acho que com várias vertentes que podemos explorar e falar, tanto para quem está acompanhado quanto para quem está solteiro. Porque acredito eu que um dos maiores objetivos das pessoas é encontrar um amor. E aí a gente também vai falar, será que esse deveria ser um grande objetivo assim na vida das pessoas? Será que as pessoas deveriam colocar tanto foco, tanta expectativa num objetivo como esse? Relações amorosas e seus desafios. Como é que você organizou esse tema? A gente vai começar por qual abordagem? Eu acho que a gente pode começar pela parte falando o que seria um relacionamento, né? Um relacionamento saudável. Hoje, então vamos lá, relacionamento saudável, lembrando, é aquele relacionamento que promove qualidade de vida para ambas as partes. Ah, Vanessa, você está falando então de um relacionamento perfeito? Não existe relacionamento amoroso perfeito, não existe envolvimento amoroso perfeito. Se envolver com o outro dá muito trabalho, então precisa de uma disponibilidade de ambas as partes para fazer dar certo. E por quê? Porque estamos falando de duas pessoas que se encontram, que geralmente pensam a vida, veem a vida de formas muito diferentes. E quando elas então estão dispostas a ficarem juntas, elas precisam abrir mão de algumas coisas, a ter concessões nesse relacionamento. E aí, Leide, é o que a gente vem observando. Será que as pessoas estão disponíveis, então, para se relacionar amorosamente? Você falou a palavra perfeito e me chama muita atenção porque a rede social traz essa ilusão de perfeição e traz a comparação. Muitas pessoas, às vezes, estão em um determinado relacionamento e ficam comparando com o relacionamento de outras pessoas. Ah, mas o fulano é casado há 30 anos, eles vivem bem. Isso é uma ilusão? Porque geralmente, não é que vamos dizer uma ilusão, podemos ter casais que estão há 30 anos e vivem muito bem, podemos ter casais que estão 5 anos juntos e a gente pensa, nossa, tão pouco tempo, já brigam tanto. Então, a gente tem casais de variadas formas. O que eu acho que a gente precisa fazer é desconstruir essa questão desse relacionamento perfeito, que é o que é passado para nós nos filmes, nas novelas, nas séries. É como se a gente vai encontrar, então, essa pessoa ali sem defeitos, que vai vir completamente disposta a mudar, né? Essa ilusão também que a gente vai construindo, que vai mudar o outro. Ah, então, eu comecei a namorar agora e eu vou com o tempo mudar essa pessoa naquilo que às vezes mais me incomoda. Não que não mudamos, lógico que a gente muda sim. A gente pega, relacionamentos aí de longo tempo, as pessoas mudam, muita coisa melhora, é o que a gente espera. Só que, por outro lado, tem outras pessoas que não estão nem um pouco disponíveis para mudança. E sabe o que é o engraçado, Leide? Essas pessoas, elas deixam claro para o outro que ela não vai mudar. Ela vai sinalizando pro outro, né? Ela vai com falas do tipo, não, mas a maneira que eu tô vendo é a melhor, mas eu fui criado assim, então eu vou viver assim, eu brinco com a Gabriela, né? Que a gente fala muito aqui, eu nasci assim, vou morrer assim. Então, tem pessoas que vão sinalizando isso pro outro. E mesmo assim, as pessoas ficam muitas vezes esperando isso da pessoa. Aí a pergunta então então o que você tá falando, Vanessa? Se eu estou com alguém que eu vejo que não vai mudar, eu fico ou não nesse relacionamento? Aí a pergunta que eu faço para essa pessoa esse relacionamento tá valendo a pena? Embora, por exemplo, às vezes o meu parceiro tenha vamos assim dizer, um defeito que me incomode muito. Mas eu consigo conviver com esse defeito? É algo que eu, Vanessa, consigo abrir mão? Vamos trazer aqui um exemplo. Muitas vezes eu vou me relacionar com uma pessoa que tem uma religião muito diferente da minha.
E aí, né, então, pela minha criação, pelas minhas crenças, eu, Vanessa, não estou disposta a mudar de forma alguma a minha religião. E o meu parceiro não está também disposto a mudar a dele. Esse casal consegue conviver com essa diferença? Ou eles vão ficar a vida inteira frustrados um com o outro, tentando fazer um ao outro mudar de opinião, mudar de religião? Convencer o outro, né? Isso. Você concorda comigo que isso acaba sendo, muitas vezes, traz para cada uma grande frustração? Aí você pode falar, mas esse casal se ama muito. Se eles se amam muito, eles vão conseguir entender essa individualidade um do outro e respeitar. E essa individualidade, muitas vezes, não vai ser um problema para o casal. Mas, em outras situações, acaba sendo. Aí, sabe aquele casal que fica jogando tudo na cara um do outro? Mas você não ficou domingo comigo? Mas também, né? Eu fui lá pra missa, você foi pra outra igreja, a gente também nunca fica juntos. Então, aí, mais uma vez, não vamos perder o fio da meada aqui. Relacionamento é aquilo que nos traz paz, nos promove qualidade de vida em todos os âmbitos, fisicamente, mentalmente, profissionalmente. É simplesmente aquela pessoa que eu me sinto bem. Não que eu não tenha problemas. Problema tem demais, né? Quem também criou a ilusão dessa vida justamente perfeita, que também é outra questão que a gente está falando aqui de suma importância. Muitas vezes as pessoas acreditam que só vão ficar bem na vida quando encontrar um amor. Muitas vezes é um grande... E se não encontrar? E se não encontrar, justamente? E se quando encontrar esse amor justamente não for lá essa pessoa que a outra ficou tanto tempo esperando, tanto tempo construindo essa imagem de que tudo na vida dela, então, iria melhorar se esse amor chegasse. E muitas vezes, quando esse amor chega, ele óbvio que pode trazer muitas coisas boas, mas também pode trazer muitas dificuldades. E aí, você está preparado para isso? É a pergunta. Vanessa, esses dias, e tem a ver com o nosso assunto aqui, eu tô revendo a série Sex and the City. É uma série que trata de 4 mulheres em Nova York, que são... muito amigas, bem-sucedidas, e elas tratam dos relacionamentos ali o tempo todo. E eles tratam de muitas questões relacionadas a esse relacionamento amoroso. E teve um episódio que a Miranda, que é a racional das 4, ela está conversando com a Carrie, que é a jornalista, e falando assim: o fulano ontem, eu saí com ele, mas ele não me ligou hoje, acho que ele estava ocupado, não sei o quê. Tá aí dando um monte de desculpas pelo fato do rapaz não ter retornado para ela. A gente tá falando de uma série dos anos ali, início dos anos 2000. E aí, um terceiro na cena, que é o namorado da outra lá, ouvindo aquilo, né? Aí ele falou assim, ele não tá interessado nela. E ele chega na Miranda e fala pra ela, ele não te ligou porque ele não tá interessado em você. E aí a Carrie fala, que isso, você não pode falar assim pra ela, ele tá interessado, é porque ele não teve tempo. Ele não tá interessado nela. A Miranda vira pro rapaz e fala o seguinte, nossa, você tá me dando uma visão assim completamente diferente. Se eu tivesse entendido isso antes, eu teria economizado anos de terapia. Então tem hora que a gente idealiza demais também as coisas. Você tem que ter uma visão mais tranquila, mais clara. Assim, eu queria que você comentasse, porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando. Sim, tem tudo a ver com o que nós estamos falando. E isso que você essa cena, né, que você tá reportando, é o que anda acontecendo muito, né? Igual você falou, a série é lá do início dos anos 2000, né? Só que é muito atual. E porque as pessoas também, elas jogam muito com as outras. E realmente é uma sinalização de que a pessoa não está interessada. Porque quem está interessado realmente vai atrás. Quem está interessado faz conta. Quem está interessado realmente liga, marca para sair, se organiza, né, para ver o outro. Porque querendo ou não, o que é relacionamento? Se relacionar. E não necessariamente é se ver todos os dias. Não posso, mas eu estar a sinalizar para o outro que eu quero o outro, que eu me importo com esse outro. E aí entra no que a gente está falando aqui, né, Leide? Como as pessoas, muitas vezes, tem outras que estão muito esperançosas com o amor, e por um outro lado, a gente tem aquelas que estão muito descrentes com o amor. Muito descrente para as relações amorosas, né? Sem ânimo nenhum para isso. E essas pessoas, elas vão se envolver de forma muito rasa com a outra. Não é? Então, muitas vezes é só um encontro, uma noite, e não vai passar daquilo. E tem outras também que ficam cheias, como eu disse, de joguinhos na cabeça. O que é os joguinhos? Então, hoje eu sumo dela e não ligo, porque aí, se eu sumir aí, ela vai ficar mais na minha. Eu vou dar uma gelada de uma semana, depois eu volto. Nossa, que preguiça que eu tenho disso. E isso dá preguiça, né? Muita preguiça. E aí, uma pergunta que fica também. Por que as pessoas estão
tão descrentes, estão tão fugindo de relacionamentos amorosos? Então, eu tenho lido na internet, nos sites que eu acompanho, até em notícias as pessoas começam a falar de relacionamento. Uma notícia, por exemplo, negativa sobre um homem que agrediu uma mulher, ou uma mulher que agrediu um homem, elas falam, por isso que eu adoro ficar sozinha, é por isso que eu não procuro ninguém. Eu acho isso equivocado. O que você tem a dizer Sim, sobre? mas por um outro lado, à medida que a gente vai conversando, eu fico também pensando o tanto de pessoas que já foram magoadas na vida. Então, dependendo da experiência de cada um, realmente vai contribuir para que essa pessoa queira, vamos assim dizer, cada vez mais distância de relacionamentos amorosos. Aí cabe o quê, Leide? O autoconhecimento. Acho que tudo que a gente está conversando aqui, se um dos recados mais importantes dessa conversa aqui de hoje esteja inteiro para você. Esteja bem com você. Independente de você já estar em um relacionamento, independente se você está muito ferido de um relacionamento ou se você está sozinho, esteja bem contigo. A vida é o que eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado com as fichas que eu vou colocar no jogo da vida. Ou seja, eu brinco muito, se eu entro num cassino e aposto todas as minhas fichas num jogo só, é muito perigoso. Porque então tem uma probabilidade muito grande daquilo dar certo, mas ao mesmo tempo também eu tenho uma probabilidade muito grande daquilo dar errado. Então, se eu estou bem comigo, eu me conheço, eu sei dos meus limites, eu sei das minhas potencialidades, quanto mais eu invisto em mim mesma, eu sei que o interessante da vida é eu apostar essas fichas em vários lugares diferentes. Ou seja, eu preciso estar bem comigo pessoalmente, né? Então, se eu não colocar todas essas fichas nesse relacionamento amoroso. Aí são aquelas pessoas, eu tô muito mal porque eu não tenho ninguém. Meu objetivo é encontrar uma pessoa. Ou então, tô muito bem porque eu encontrei alguém, mas aí se esse relacionamento termina, é o fim do mundo para essa pessoa. Então, ou seja, se eu invisto em mim, se eu me torno uma pessoa interessante para mim, o que é isso? Eu sou aquela pessoa, então, que eu vou procurar ler, eu vou procurar trabalhar minha parte física, minha parte espiritual, minha parte mental. Independente do que vai acontecer na minha vida, amorosamente ou não, você há de convir comigo que as consequências vão ser muito menores. Nossa, você fica falando, eu fico pensando tantas coisas, tantas perguntas. Porque uma frase que eu sempre lembro quando eu converso com você sobre esse assunto é que ter relacionamento dá trabalho. Sim, dá trabalho. E uma outra frase que eu vou falar aqui: não vale tudo para ter um relacionamento. Boa, evolua, por favor. Não vale tudo para ter um relacionamento. Por quê? Porque se eu tenho que me anular para estar com alguém, já não vale a pena. Porque, como eu disse, então, se eu tô inteira, se eu tô bem, se eu sei o que eu quero uma pessoa que vem inteira pra minha vida também. E aí, duas pessoas inteiras, elas vão ter muito mais chances de dar certo na vida. Daquela história de a metade da laranja, a tampa da panela. Não tem metade de laranja de ninguém, tampa de panela de ninguém. Como eu disse, tem duas laranjas, então podem se juntar e fazer um suco. É por aí que a vida funciona. E, então, voltando a essa questão, vale tudo? Não vale. Não vale porque se eu tiver em algum relacionamento que me adoece, não vale a pena. Não compensa, né? Não compensa. Porque, como eu disse, comecei a fala hoje, vou voltar nessa questão de novo. Estar com alguém, para alguém que vai me completar, eu digo, da melhor maneira possível. E não que eu coloque todas as expectativas nesse outro. Eu quero te pedir um intervalo rapidinho agora e depois pra gente evoluir nessa questão. Assim, eu canso de ouvir as pessoas falarem e escreverem: eu preciso de alguém que me complete. E você já começou a introduzir, quer dizer, se você precisa de alguém que te complete, você tá vazio, né? Você tá meio cheio, só pela metade. O ideal são duas porções inteiras se encontrarem, né? Mas eu queria que você evoluísse um pouco mais, a gente volta em um minuto, ok? Certinho. Saúde mental e psicologia com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM. Voltamos com o nosso Saúde Mental e Psicologia, recebendo mais uma vez a psicóloga doutora em psicologia, Vanessa Alvarenga. E a gente está falando sobre relacionamentos amorosos e os seus desafios. Vanessa, essa questão da pessoa, tem até letra de música, né? Alma gêmea, metade da laranja.
Eu preciso de alguém que me complete. Eu nunca encontrei alguém que me complete. Isso vale pro homem e pra mulher, né? Sim. Aí essa visão é uma visão que ela existe no mundo romântico, mas no mundo real é bem diferente. Bem diferente, porque como você disse, não é eu até falei alguém, né? A gente espera alguém que complete. Mas não é esse complete que venha, como que eu digo, tampar minhas faltas, algo nesse sentido. Sim. Alguém que complete no sentido de deixar a vida mais alegre, a vida melhor. As pessoas, igual, eu acho que elas vão se esquecendo disso. Estar com o outro é pra isso, como eu disse. Ter prazer em encontrar esse outro, ter prazer em seguir a vida com essa pessoa. E pra isso, então quem tá solteiro, quem tá nos ouvindo, quem às vezes tá num relacionamento que tá muito em dúvida se compensa ou não, aí eu acho que a gente pode, né, fazer as medidas. Quem tá então no relacionamento, se compensa ou não. Quantos % você tem de alegria nesse relacionamento? Às vezes é uma boa pergunta de se fazer. A gente mais briga do que tudo, a gente não se, né, não pensa quase nada igual, não tem planos pro futuro. Leide, uma outra coisa que eu acho que a gente precisa falar aqui urgente. Os casais, as pessoas não conversam. Gente, como eu tô vendo isso no consultório, como isso é assustador. Como você está com alguém e você não conversa. Conversa o quê, Vanessa? O mínimo. Conversa pra programar um final de semana. O que tem de casal que emburra final de semana? Um com o outro. E ao invés do final de semana ser uma alegria, porque, gente, pensa comigo. A gente trabalha a semana toda. Final de semana, você quer pra estar junto, pra estar bem. Não tão, porque estão emburrados um com o outro, porque então, meu esposo pensou que ele ia ficar o final de semana todo em casa assistindo futebol. E eu, Vanessa, pensei que a gente ia sair sexta, sábado e domingo. Só que a gente não conversou um com o outro. Ele pensou pra lá e eu pensei pra cá. E aí, chega sexta-feira, começa aquele... né? Não fala, não pergunta assim. E aí, o que você vai fazer hoje? Não, aí termina a noite os dois, um beijo enorme, cada um pro lado, porque foram frustrados com as suas expectativas. E cada um com seu celular na mão. Justamente. Aí ele que não assistiu foi nada na televisão, queria ficar em casa, porque aí a mulher tá emburrada, fica dentro de casa andando o tempo todo, cutucando o tempo todo, mas conversar o que precisa, não conversa. Desse exemplo aqui, né, vamos dizer assim, simbólico e mais tranquilo do que vamos fazer final de semana, mas e o resto, gente? Igual namoro, as pessoas estão conversando em namoro sobre planos, sobre vão ter filhos ou não, querem ou não, como é que pensam financeiramente, como é que é essa história, cada um vai ficar com o seu dinheiro, vai ter conta conjunta ou não vai, vai dividir as despesas, quantas pessoas às vezes até estão nos ouvindo e pensam, mas será que eu termino com meu namorado porque ele não paga tudo pra mim? Gente, você conversou com o outro, ele tem condição de pagar tudo? Ou a realidade dele... O que ele pensa sobre isso, né? O que ele pensa sobre, justamente, gente, conversem. O óbvio precisa ser dito. Para de achar que o outro te conhece porque ele tá com você há 20 anos. Conhece não, mesmo estando há 20 anos. Porque, como eu disse, a gente muda muito ao longo da vida. Às vezes, o que eu pensava ontem não é o que eu penso hoje. Sim. Então, o contrato tem que ser revisto, tem que ser reformulado. Mas como que eu faço isso, gente? Conversando. Se eu vou numa advogada, quero fazer um contrato, né? A advogada, olha pra mim, né? Eu quero vender um terreno, faz um contrato pra mim. Eu tenho que falar pra advogada que é, quanto que a pessoa vai comprar, como que vai pagar, como que vai ser transferido, ou ela vai fazer telepatia pra ela entender. E você sabe o que preocupa quando o homem fala assim, fulano não gosta de conversar, ou quando a mulher fala, fulano não gosta de conversar. Nem é uma questão de gostar, é uma questão de precisar. Perfeito, é uma questão de precisar. E aí, até que ponto também, então, você tá abrindo mão demais de poder fazer o que precisa, que é conversar com esse parceiro, justamente por medo de perdê-lo. Só que deixa eu te contar, não vai dar certo. Porque lá na frente, a bomba vai estourar. Porque humanamente, ficar com alguém mudo do seu lado o tempo inteiro. Ô, Vanessa, é a questão da faixa de idade. As mulheres... porque tudo que você falou se aplica a qualquer etapa do relacionamento, a qualquer idade. Mas eu tenho percebido as mulheres mais maduras... ali na faixa dos seus 40 anos e tal, extremamente, em duas posições antagônicas. Ou extremamente
dadas por carência, procurando o homem, né? Amor onde não tem. Sim. Ou então extremamente fechadas, recuadas, medrosas. Os extremos são prejudiciais, porque para ter um relacionamento tem que enfrentar desafio, né? Voltando ao tema. Sim, aquele meme também que tá rolando muito aí. Você quer conhecer alguém? Quer, mas você não sai de casa. Não tá em nenhum aplicativo amoroso. Ou seja, não quer ter trabalho nenhum. É o que eu brinco. Pra ninguém, a pessoa te olha, você fecha a cara. Justamente. Tem, às vezes, muita dificuldade de fazer as coisas sozinhos. Gente, outra coisa pra quem tá nos ouvindo. Vamos parar com esse medo de... eu quero ir num restaurante. Gente, o que tem num restaurante sozinho? Nossa, Vanessa ficou... Não fiquei doida, não. Como isso é coisa do interior, né, Vanessa? Essa o povo que morre de medo de que o outro vai falar. O outro vai falar, independente do que você fizer. O outro e a outra vão falar de você, não só faça. Que aí que tá. Se eu tenho um bom autoconhecimento sobre mim, eu vou largar isso pra lá. Ou então, quer sair, que vai pro Uberlândia. A vida dá trabalho. Vai em Guimarães, gente. Vai ter um shopping bom, lá vai pra qualquer lugar. Justamente. Mas faz alguma coisa, né? Não é que a gente tá forçando as pessoas a saírem de casa, não é sobre isso. Só que, como você disse, a gente tem que tomar muito cuidado na vida com os extremos. Eu brinco, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. O equilíbrio. E aí a pergunta que cada um tem que fazer. Então, eu quero encontrar alguém. O que eu tô fazendo pra isso? Então, eu estou colaborando. Primeiro, como eu disse, vou repetir. Primeiro passo pra mim é você se autoconhecer, investir em você mesma, tá bem com você mesma, com você mesmo, é o primeiro passo, né? Porque, como eu disse, eu só vou estar inteiro pra alguém também se eu tô bem comigo. Aí, outro pré-requisito, gente, não é por nada não, mas vou puxar a sardinha pro meu lado. Uma das perguntas que eu acho boa de se fazer hoje, quando você tá conhecendo alguém, você faz terapia? Já fez, né? Você sabe que, desculpa só te interromper aqui, mas essa semana eu ouvi uma frase que eu achei tão interessante, e vai aqui especialmente para as mulheres. Nosso programa é para todo mundo, mas para as mulheres. Que mulher não fica correndo atrás, mulher magnetiza. Sim. E olha o que você falou. Quem tá com autoconhecimento em dia, fica magnético, porque fica bem, né? Fica preenchido, fica cheio. Justamente, quem tá com autoconhecimento em dia não tá naquele desespero. É sobre isso. Eu não tô, porque se, por exemplo, então, eu fiquei com alguém ontem, encontrei alguém. Aí hoje, porque eu também posso, né? Porque essa questão, o homem que tem que ligar, não. A mulher também pode mandar uma mensagem. Vale pros dois, né? Vale pros dois, mas depende como depois o outro vai responder ou não, né? Aí é a questão. Só que aí, então, fiquei com alguém ontem, gostei muito, mandei uma mensagem hoje e a pessoa não me respondeu. Se eu tô bem comigo mesmo, o mundo não vai acabar por conta disso, não. Eu vou seguir minha vida, vou pra minha academia, vou pro meu trabalho, vou fazer o que eu preciso e vida que segue. Agora, se eu tô, né? E também essa questão, encontrei alguém ontem, já é o amor da minha vida, né? Porque eu já vou casar, já vou ter filho, já tá tudo... Gente, e quando começa a falar assim, nossa, fulano é perfeito, fala, gente, não conhece. Não, perfeito. Fulano é perfeito, gente, não conhece, E calma. se também a pessoa tem um autoconhecimento em dia, ela sabe que não tem ninguém perfeito. Tem a frase, né, de perto ninguém é muito normal, né? Sim, então, assim, vai conhecer. Sim. Meu pai dizia assim, come um saco de sal junto, pra você saber como é que é a pessoa. Justamente. Esse ditado acho que ainda é bem atual, Eu acho que hoje não precisa nem ser um saco, pode ser, sei lá, um pouquinho assim, né? Só que aí eu acho interessante a gente falar de uma outra questão também em relação ao amor, que amor não tem idade. O que eu quero dizer? Tem um filme lindo que tá passando agora que chama Uma Ideia de Você, né? Excelente. Excelente, que ela é mais velha, né? Ele mais povo novo, lindo, né? maravilhoso. Que bonito somos nós, eles são lindos, são né? maravilhosos, não é? Então, assim, a filme Anne lindo. Hathaway, o nome do ator eu me esqueci, mas é a Anne Hathaway. Isto. Então, assim, filme lindo, né? Que fala sobre isso, né? De diferença de faixa etária. E é interessante, porque a gente também tá vendo outro movimento de justamente mulheres de 40 anos se relacionando muitas vezes com homens de 30, 25, porque muitas vezes essa faixa etária que tá vindo tá mais interessada em assumir um relacionamento do que o pessoal da mesma faixa etária. É verdade. E aí, desde que dois queiram e tá tudo certo, não tem, né? Vida que segue, problema algum em relação a isso, porque às vezes as pessoas ficam muito receosas. O filme aborda, né? Muito sobre isso. Então, assim, não tem essa questão, acho que, de etarismo. Quando dois querem, a coisa vai pra frente. Ela vai acontecer. Também tá aí, incluso no tema do programa, a questão dos desafios, né? Todo momento tem um desafio diferente, né? Se relacionar é um grande desafio. Mas é um grande desafio que vale a pena. Mas como eu acho que também a gente está entendendo, a vida é trabalhosa em todos os aspectos, em todos os sentidos. E na parte amorosa é trabalhosa, sim. Por quê? Porque eu tenho que conversar, porque eu tenho que muitas vezes abrir mão, porque eu tenho que me reorganizar mentalmente muitas vezes para caber nesse mundo do outro, mas caber no mundo do outro desde que não me fira.
Uma coisa é, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui mais claro. Eu era muito baladeira. Então, eu ia pra balada de quarta a domingo. E comecei a namorar. E essa Sumiu outra da balada. pessoa, e até mesmo porque o outro namorado, o namorado vai falar, não, nossa, mas agora eu não sou tão baladeira assim, eu vou te acompanhar uma vez na semana, e acho que não fica legal você ir os outros dias sozinha. Um exemplo. É o fim do mundo? Não, desde que, pra você não vai morrer por conta disso, tá tudo certo de você não ir pra balada lá de quarta a domingo. Então, mas agora se for uma coisa assim, nossa, eu quero demais, né, não vou abrir mão disso, aí você já não vai dar certo com essa pessoa. Ou tem que ser jovem pra ir pra balada de quarta tem, a domingo. Tem. Mas tem, né? Tem gosto pra tudo, né? Tem gente pra tudo, Tem né? gente pra tudo. A questão é justamente essa. Conversem, reorganizem, fala o que incomoda um ao outro, mas tenham cuidados com ciúme excessivo. Ninguém é de ninguém, a gente está com alguém. A gente está. E lembre-se, a gente geralmente vai querer ficar onde a gente tá bem. Ninguém quer ficar onde tá mal, onde tá doendo, onde não tá legal. Eu fico vendo às vezes também, Vanessa, mulheres e homens na faixa dos seus 40, 45 anos, que teoricamente a vida já tá meio encaminhada, tal, e essas pessoas, por exemplo, passam por um desenlace, né, por uma perda, e aí o mundo da pessoa acaba, ela tem, porque o desenlace nunca é confortável, ele é sempre difícil, sim, e tudo, sim. Mas a pessoa assim, por falta de diálogo, por falta de conversar, porque você tá falando, na minha opinião, a essência da essência aqui, que é conversar, que é dialogar. Relacionamentos são, né? Sim. O relacionamento ali, ele envolve no mínimo 2 pessoas. As pessoas não conversam. E aí elas têm problemas de saúde, né? Porque investiu tudo no relacionamento, e aquele relacionamento acaba, ela não entendeu o desafio, ou ficou segurando a onda ali muito tempo por medo, por moralismo dos outros, e aí a pessoa fica muito infeliz depois. Sim, com toda certeza. E aí acaba muitas vezes abrindo, né, vamos dizer assim, um buraco, né, fazendo uma ferida muito grande. Aí, para essas pessoas, né, procurem se cuidar, procurem se entender. E entendam que relacionamento, quando termina, também a participação são de 2 pessoas. E é sempre tempo de recomeçar também, né? Com toda certeza. Eu acho que por mais que seja desafiador se relacionar, ainda assim vale a pena. Agora, Vanessa, essa questão, eu acho tão bacana... as pessoas que são casadas há 30 anos, ou que estão em um meio de relacionamento, enfim. As pessoas que dão importância para a data, não no sentido comercial da coisa, mas no sentido de renovar votos. Eu sou romântica, eu gosto de fazer um carinho para minha mulher. A mulher, eu sou romântica, sim, eu adoro ver ele feliz e tal. Eu acho bacana esse movimento de o amor estar no ar. Sim. Eu acho muito legal. Porque faz bem para as pessoas. Concordo em gênero, número e grau. Temos essa data simbólica, igual você falou, e não é por questão do comercial, porque quem quer faz, como eu disse. Fora da data. E eu posso, fora da data, e também na data, eu tô sem dinheiro para comprar, então, um presente. A gente tem várias maneiras de agradar a pessoa. E quem tá, cada um sabe muito bem. Mas aí que tá, sabe bem ou não, né? Conversou. O outro sabe qual que é a linguagem do amor um do outro. Então, muitas vezes, tô sem dinheiro pra levar pra jantar fora, pra comprar um presente. Faz um exemplo, né? Então, vai fazer um jantar em casa, vai lavar a louça. Às vezes, para o outro, é muito significativo. Qual que é? Sempre é significativo. Acho ajuda é sempre bem-vinda. Então, às vezes, para o outro, essa parte de ajudar, né, nas funções de casa e tudo, fazer parte é muito simbólico para outra pessoa. Mas conversem sobre. Porque então tem que fazer surpresa. Não necessariamente. Às vezes, você não está no momento de fazer surpresa. Então, abre o jogo para outra pessoa. É melhor do que não fazer nada. É melhor do que fingir que não tem uma data, por exemplo. Mas surpresa não tem muito a ver com a energia também? No sentido assim, de você estar bem no dia, você tratar a pessoa bem. Sim. E não só no dia, logicamente, que é todos os dias. Sim. Mas eu acho que, tirando aqui qualquer pretensão com relação à questão comercial. Sim, Leide, mas é interessante essa questão da surpresa, que eu tô até rindo aqui de uma paciente um dia que brincou comigo isso é resumo da história. Um casal de amigos fez aniversário de casamento e o marido procedeu de uma forma com essa amiga. E aí, no dia do aniversário de casamento dela, ela ficou o dia todo esperando que o marido fosse fazer a mesma coisa que o amigo fez. Entende? Projetou. Com a amiga dela. E não aconteceu nada. Ela ficou decepcionada. Nossa, ela ficou decepcionadíssima. Mas é aí que eu tô falando. Gente, conversem. E até mesmo porque às vezes você tá com alguém que você sabe que não é de fazer surpresa. Então, cargas d'água você vai esperar surpresa de alguém que nunca te fez surpresa, que é uma pessoa às vezes muito mais óbvia, vamos assim dizer. Mas aí você não deu os toques.
Eu tenho uma amiga que ela tem um ritual de aniversário que eu acho extremamente interessante, que eu jamais daria conta de fazer com o jeito que ela faz, com a ideia original que ela faz. Ela começa a avisar pra gente do aniversário dela 5 dias antes. Ela começa a avisar, manda mensagem. Vocês estão lembrando? Já tá o meu aniversário. Eu amo fazer aniversário. Gente, todo ano, antes dela me mandar, eu já começo a falar, ó, seu aniversário está chegando. Eu faço ela com me 2 lembra. meses. 2 meses de antecedência, eu começo a contagem regressiva. Justamente por quê? Porque o dia do meu aniversário é extremamente importante pra mim. E sempre, então eu não vou deixar passar. E o meu esposo tá comigo há muitos anos, sabe disso muito bem. E sabe como que funciona. Por quê? Porque eu sou clara em relação a isso. Eu acho, tem gente que fala assim, ai, Leide, mas eu adoro a surpresa. Eu falei, gente, eu adoro me falar o que quer ganhar. Eu já adoro me falar o que é ganhar. Não que eu não seja criativa, mas já me facilita um trabalho ali, tem que ficar inventando moda. Sim. Porque tem tanta surpresa que dá errado também, né? Sim, justamente. E aí a surpresa é justamente, às vezes, um perigo, porque o outro, às vezes, tá esperando muito. E às vezes não vem do jeito que o outro tá esperando. Mas, ou seja, conversem, conheça seus parceiros, suas parceiras, entenda a expectativa um do outro. E também não tenham medo, vergonha, porque a gente passa por fases na vida, como eu disse. Às vezes tem um ano que eu tô melhor financeiramente e a pessoa consegue, então, fazer um monte de coisa. Outro ano não é assim. E aí também que é muitas vezes, então, esse ano eu esperei tanto e não aconteceu nada, não gosta mais de mim, não vou terminar. Tomem cuidado com os extremismos, né? Tomem cuidado com os extremismos. Nós estamos, igual, por exemplo, numa cidade, a época do Dia dos Namorados é uma época de colheita. Então, tem muito namorado que vai estar lá trabalhando até tarde e não vai conseguir chegar na quarta-feira, por exemplo, a tempo de sair para jantar. Comemore o final de semana, se reorganizem. Mas eu acho que data, eu sou muito de data também. Data, para mim, seja aniversário de namoro, de casamento, Dia dos Namorados, aniversário pessoal de cada um, eu acho que deve sim ser comemorado. Ô, Vanessa, pra gente encerrar, então, eu queria uma mensagem. Você tá lindona de vermelho aí, toda paramentada pra essa Semana dos Namorados, dia 12, efetivamente. Eu queria uma mensagem sua pra todos que vivem relacionamentos amorosos e os seus desafios. Sim, a minha mensagem é como, vou repetir, conversem, conheçam um ao outro. Pra quem tá solteiro, procure se conhecer, procure se entender, seja uma boa pessoa pra você. Porque esse amor, quando a gente menos espera, geralmente ele chega também. Óbvio que cada um fazendo a sua parte. Porque dificilmente vai alguém bater na sua porta, aí você vai encontrar essa pessoa na sua vida. Então, vamos melhorar essa preguiça que muitas vezes a gente tem. E quem tá junto também melhorar a preguiça, como eu disse. Porque conversar dá trabalho, reorganizar a rota dá trabalho. Mas ainda assim, como eu disse, acho que amar vale muito a pena. Essa foi a doutora Vanessa Cristina Alvarenga, que é doutora em psicologia, falando pra gente aqui sobre os relacionamentos amorosos e os seus desafios. E são vários, hein? Quantos, hein? A gente conta, assim, e falta dedo da mão, tanto desafio que tem. Mas a nossa mensagem aqui do Saúde Mental e Psicologia é uma mensagem de muito amor, de amorosidade, de bem-querer a si mesmo e ao outro, que tá tudo certo. Fiquem com Deus, até o próximo programa. Saúde Mental e Psicologia, com a psicóloga Vanessa Alvarenga, ao vivo na Módulo FM.